Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Chega mais, que hoje a gente tem muito pra falar. É isso aí, estamos chegando no mês do Natal e aí começam todas aquelas coisas, as luzes, as musiquinhas, a neve. Não, neve não, a gente já viu no teaser que não tem neve. Mas é o mês do Natal, a líder já vem nos avisando há mais de 2 meses. Já é Natal na líder, já é hora, já é agora, já é. É um evento muito gostoso, é um clima muito gostoso que permeia esse mês de dezembro, as luzes, as músicas, as festividades, a comida, tudo isso fala de Natal. E aqui no Pipocante não poderia ser diferente. Eu amo essa época do ano. E se você está se perguntando por que a gente tá com essa roupinha, né, com essa boina? Olha, a gente vai falar de um filme que a gente ama. Pra mim é um dos melhores filmes de Natal que tem e é o Klaus. Ele concorreu ao Oscar em 2018 e é uma animação linda que mostra pra gente como a gentileza pode realmente transformar o ambiente ao nosso redor. E aí, Natal, noite de paz? Então se liga aí, roda a vinheta pra gente começar a falar sobre isso. Brigas, conflitos, 2 grupos rivais polarizados. Estamos falando do grupo da sua família? Não. Estamos falando da ilha de Smearsburg, que é o cenário do nosso filme Klaus, onde tudo acontece. Olha, depois dessa eu acho que eu vou até mudar o nome do grupo de WhatsApp da minha família para Smearsburg. Bom, as piadinhas à parte, Smearsburg é esse lugar caótico, cheio de conflitos históricos e que não consegue se entender de jeito nenhum. As pessoas brigam sem nem saber por que estão brigando. E é para esse lugar que o carteiro Jasper, da onde a gente tirou essa nossa roupinha linda, é enviado pelo pai com o objetivo de conseguir 6.000 cartas. Ele só pode sair de lá depois de alcançar essa meta. Exatamente. Jasper é um cara bem mimado, né, e egoísta. E como punição para ele se endireitar na vida é que o pai manda ele para lá. E esse cara, todo egoísta, chega nessa ilha com a missão de enviar 6.000 cartas num lugar em que as pessoas não conseguem nem se dar bom dia. O que você está fazendo? Bem-vindo a Smearsburg, terra das maiores brigas do mundo! E ele tem que lidar com toda essa situação social ali. E ele entra quase em desespero, porque não vai conseguir fazer nada. Mas ele conhece aí o lenhador Klaus, que dá o nome ao filme. Licença? Jasper Johansson, o carteiro. Que também é um fabricante de brinquedos. E juntos eles começam a mudar toda a história dessa cidade. E essa mudança é, na verdade, algo muito simples. O Jasper e o Klaus se juntam, recebem cartas das crianças da cidade e enviam brinquedos para essas crianças. O senhor nasceu para fazer brinquedos. Então eu pensei, se o senhor doar os brinquedos velhos, eu entrego de graça. Então eles saem toda noite, carregam o trenó deles cheio de brinquedo e distribuem esses brinquedos para as crianças da cidade. Isso aí te lembra alguma coisa, Felipe? Coelhinho da Páscoa. Errou! Jasper e o Klaus são o Papai Noel, né? Exatamente isso. O filme nos mostra a gênese desse personagem tão famoso que alegra os natais aí no mundo inteiro. Ele fala justamente como surgiu o Papai Noel, que seria o Jasper e o Klaus. Mas o filme, na verdade, é mais do que isso, né? Além de nos contar a história do Papai Noel, ele também nos fala sobre o verdadeiro significado dessa data tão importante. E será que a gente sabe realmente o que é o Natal? Pra mim, o Natal é uma data que Peraí um pouquinho, Aline. Nem um pio. Antes da gente dar nossa opinião, vou chamar uns especialistas Claro. que nossa equipe de conteúdo convidou para participar desse episódio, para dizer o que eles acham que é o Natal. Então roda aí, produção. Natal pra mim é um dia que criaram, tipo, não é uma data especializada pro nascimento de Jesus, mas comemora o nascimento de Jesus e a vinda do Salvador pra Terra. Nascimento de Jesus. Uma data que escolheram para representar o nascimento de Jesus. Eu falaria que é ficar em harmonia com a família, comemorando o nascimento de Cristo. Olha, depois dessa aula, não tenho nem mais o que falar sobre o que é Natal, né? A gente aprende muito com as crianças
E é muito interessante ver que isso realmente acontece. Os adultos ficam preocupados com a ceia, com o presente, falando mal uns dos outros, preocupados em arrumar a casa, enquanto as crianças estão, na verdade, aproveitando a melhor parte, né? Brincando, se divertindo, aproveitando aquele momento de união entre as famílias. E a gente tem muito que aprender e ouvir elas para poder entender o que elas pensam, né? Depois que você cresceu, você continua aproveitando o Natal da mesma maneira? E como é que será que as crianças enxergam, né, a maneira adulta de se passar o Natal? O que será que elas pensam que os adultos pensam sobre o Natal? Já pararam para pensar nisso? E os nossos especialistas também falaram sobre isso, então confere aí. Meu pai, minha mãe, minha avó, toda a minha família gosta do Natal. Acho. Seus pais gostam também de ganhar presente? Gosto. Eu acho que eles pensam que é uma festa que a gente pode... quer dizer, que eles podem brincar com as crianças, festejar. Uhum. Acho que sim, né? Porque tá todo mundo junto, já tá conversando. Também é um dia pra desestressar, uma folga no trabalho. Nossa, não é à toa que Jesus disse que o reino dos céus é daqueles que se fazem como uma criança, né? E a gente tem muito a aprender com as crianças. O filme reforça isso, não é? Que, apesar de ser um filme infantil, uma animação, ele tem lições de gente grande. É exatamente isso. E o filme nos mostra que pequenos gestos de gentilezas podem mudar não só a gente, mas também o mundo ao nosso redor, né? Transformando um ambiente de guerra num ambiente de paz. Precisamos mostrar a todos que um ato gentil de verdade sempre gera mais gentileza. Interessante também nessa história, Aline, é que o próprio Jasper não começou a fazer isso com a intenção de mudar a ilha. Ele queria bater a meta dele, ele continuou sendo egoísta. Mas o gesto dele de propor a essas crianças os presentes e o jeito com que as crianças receberam isso foi o que transformou toda a ilha. Então, mesmo sem as intenções corretas, o Jasper conseguiu transformar o mundo ao redor dele. E no final ele transforma até ele mesmo, porque ele mesmo aprende lições valiosas, né? Sobre amizade, sobre companheirismo e sobre amor ao próximo. E falando de Smithsburg, a gente até fez uma brincadeira com o grupo da família aqui, mas é uma realidade que não é tão distante da nossa, né? Na verdade é muito parecida com o mundo que a gente vive hoje, um mundo extremamente polarizado, cheio de tensões, cheio de conflitos. A gente às vezes não sabe nem mais por que tá brigando. Paulo, por exemplo, exorta a igreja de Colossos a ter mansidão, perdoar, ter compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e sempre suportar uns aos outros. E são verdades bíblicas tão básicas, mas que a gente acaba esquecendo. Jesus resumiu os mandamentos em 2 e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente esquece disso. É legal que esses filmes de Natal, de certa forma, nos trazem isso de volta, para que a gente saiba que existe essa verdade, existe esse mandamento e que a gente tente também, nesse mês em que a gente lembra do nascimento de Jesus que veio para se dar pela gente, a gente também amar aos outros, né? E são exatamente essas verdades mais básicas que a gente precisa lembrar. E eu não sei como é que tá o clima na sua casa, se tá tudo bem, todo mundo se gostando e querendo ficar junto, ou se o seu Natal será mais parecido com o Smithsburg, com todo mundo brigando e sem querer nem se olhar. E o mais importante, ao invés de você ficar olhando pro lado, tentando encontrar um culpado, é saber qual é o seu papel em tudo isso e ser um agente de paz onde você está. Jasper e Klaus, eles não têm de início uma grande meta de acabar com aquele conflito em Smithsburg, mas eles acabam fazendo isso porque pelos pequenos gestos, pelo pequeno ato de presentear as crianças, eles começam a transformar a ilha e aquela polarização ela começa a diminuir. E assim somos nós também, a gente pode, nas nossas pequenas atitudes, decidir ser mais amoroso, decidir perdoar mais, decidir ser menos crítico. E isso vai fazer com que a gente consiga conviver melhor com a nossa família, com nossos amigos. E assim a gente pode, nesse mundo tão polarizado, cheio de gente que só quer criticar e falar mal, a gente pode se tornar como pequenos faróis, como foram Jasper e Klaus ali. E Jesus foi justamente essa luz, né? Ele é a luz do mundo e nós, como seus seguidores, somos chamados a ser embaixadoras e embaixadores dele. Ele que inaugurou um reino de paz em meio ao mundo caótico, nos chama para, assim como ele, a trazer amor, paz, justiça e perdão. Então não importa qual é a Smithsburg que você está vivendo agora, mas importa você saber qual é o seu lugar nisso e olhar para Jesus e se inspirar nele para mudar essa situação. Lembre-se que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, ele que sofreu, que foi humilhado, que era Deus encarnado, mas aguentou tudo isso e, ainda assim, amou a humanidade incondicionalmente.
E esse é o nosso desafio: tirar tudo que é superficial do Natal e focar naquilo que é essencial. E assim como o Jasper e Klaus conseguiram com pequenos gestos, sem uma pretensão de transformar todo mundo, mas com pequenos gestos, eles conseguiram realmente mudar o ambiente em que eles viviam e transformar uma cidade caótica num lugar realmente legal e agradável de se viver. E que você tenha como exemplo esse filme, mas principalmente Jesus, e que a gente possa realmente vivenciar aquilo que ele nos fala em João 15. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. É isso, gente. O nosso desejo é que o seu Natal seja, assim, uma noite de paz. Fiquem com Deus e Feliz Natal. E como a gente ama Natal, a gente não vai terminar com esse vídeo aqui. Fique ligado que a gente preparou um top 5 com participação especial e um papo muito legal para indicar para você 5 filmes de Natal que a gente separou para vocês. E vai sair no dia 23 de dezembro. Não vai sair no sábado como é normal, porque a gente quer dar um tempinho para vocês assistirem antes do Natal. Então até dia 23, gente. Valeu, Feliz Natal! Valeu, gente. Tem toda a magia do Natal, as luzes, as músicas. Não. A luz queimou. Eu acho que eu vou mudar o grupo de WhatsApp da minha família pra Marysburg. Falando sério. Falei o nome. Ah, achei que você tinha falado. Você fala no final, vai. O filme inspira a história do Papai Noel, né? Ou melhor, é inspirado... Errou! Jasper e o Klaus são o Papai Noel, né?